Esta gravação vai servir para recuperar um vídeo cuja gravação se perdeu. De maneira que não estamos a lidar com uma aula ao vivo, mas sim com algo que só eu falo. O tópico desta aula corresponde à derivação ou diferenciabilidade. Isto é algo que é conhecido no ensino secundário. Portanto, a noção de derivada, a noção de diferenciabilidade, regras de derivação, soma, diferença, produto, quociente. Esse tipo de coisas é conhecido. Não será conhecido, pelo menos de uma forma satisfatória, o teorema de derivação da função composta. E esse vai ser o tópico central da aula de hoje. O que é que eu quero fazer? Quero rever a noção de derivada e diferenciabilidade. Quero enunciar, demonstrar e exemplificar a utilização do teorema de derivação da função composta. A definição de derivada é por demais conhecida, portanto, se vocês tiverem uma função tendo uma vizinhança de um ponto A, com valores reais, dizemos que f possui derivada em A se existir em R barra, portanto, também consideremos derivada de infinito, o limite quando x tende para A, f de x menos f de A, sobre x menos A. Okay? E designamos derivada de f em A e temos notações para isso como f' de A. Okay? Exemplos muito simples. A derivada de funções constantes, portanto, se C for número real, a derivada de C a zero, corre imediatamente a definição. O f de x menos f de a, neste caso, é zero, identicamente. Se f de x for igual a x, a linha de x é 1, até. Okay? Vamos admitir que sabemos derivar polinómios exponencial, logaritmo, seno, cosseno, etc.
Hum, Potências fracionárias também. Portanto, há uma série de regras de derivação que vocês conhecem. Algumas delas são obtidas com teoremas sobre a soma, produto, quociente, diferença de funções diferenciáveis, serem diferenciáveis, no caso do quociente, desde que o denominador não seja zero, e obter as expressões que vocês costumam utilizar nesses casos para calcular a derivada. Uma função como g de x igual a raiz cúbica de x, g possui derivada um terço de x levantado a menos um terço se x for diferente de zero. E a derivada em zero é mais x. É algo que corre da definição. Portanto, é uma questão de g' dizer o que é. É o limite quando x tende para zero de raiz cúbica de x dividido por x, que é o limite quando x tende para zero de x levantado a menos 2 terços, vai ter mais infinito. Portanto, esta função possui derivada infinito em zero. No entanto, nós não vamos estar particularmente interessados nos casos em que a derivada é infinito num ponto. Às vezes mencionaremos isso, mas a noção que é de facto interessante é a noção de diferenciabilidade. Deixem-me escrever isso. Diz-se que f é diferenciável em A se f' de A existir, e agora acrescento e for finito. Okay? Sublinho aqui a parte que não. Portanto, nós vamos estar interessados nos casos em que a derivada existe no ponto e é finito. E as propriedades que vamos lidar para funções muitas vão ter a ver com a propriedade de diferenciabilidade. A derivada existe e é finito. Portanto, este g que eu dei no exemplo para trás é diferenciável para x diferente de zero e não é diferenciável para x igual a zero. Bom, convém relembrar o significado de ser diferenciável. Portanto, uma caracterização de ser diferenciável que é importante ter em mente e que vai ser extremamente importante em cálculo 2, quando lidarmos com funções de mais do que uma variável. Portanto, agora não é assim tão importante, embora bastante importante. É o seguinte, portanto,
Vou deixar como teorema. F é diferenciável em A se e só se existir uma função da forma L de x, alfa x mais beta, com alfa e beta números reais, tal que o limite quando x tende para A de f de x menos alfa x mais beta é dividir por x menos A é igual a zero. Portanto, o que eu estou a dizer é que existe uma função dada por uma constante mais um termo linear o alfa x, a constante beta, que aproxima a função f de acordo com esta propriedade envolvendo um limite. Okay? O que é que isto quer dizer em termos geométricos? Em termos geométricos é algo que vocês conhecem muito bem. É a existência de reta tangente. Okay? Portanto, a diferença entre a função e aquela função tecnicamente se chama afim, as funções que são uma constante mais um termo linear, chamam-se funções afim, tende para zero, digamos, mais depressa que x menos a. Okay? Claro está que o alfa e o beta, toda a gente sabe arranjar a equação desta reta tangente, não é? Portanto, quando existe tal função, obviamente o beta vai ter que ser igual ao f de A e o alfa vai ter que ser igual a f' de A. Okay? Portanto, quando existem, deixa-me escrever aqui isto num canto, o alfa será f' de A e o beta será o f de A. Okay? Esta ideia dada neste resultado vai ser aquilo que vai servir para nós precisarmos estender a noção de diferenciabilidade de funções de uma variável para mais do que uma variável. Isso irá fazer-se em cálculo 2. Okay? Em cálculo 1, também é uma ideia importante. Mais à frente, quando lidarmos com o chamado polinómio de Taylor, veremos que este alfa x mais beta é o polinómio de Taylor de primeira ordem. Okay? E depois há ordens superiores em que vamos aumentando o grau possível do polinómio e arranjando aproximações melhores, em certo sentido, da função. Ou seja, aqui estamos a aproximar por uma função afim. Depois podemos tentar, não será que fazemos algo ainda um bocadinho melhor com uma função quadrática?
por aí fora. Portanto, quando falarmos de polinómio de Taylor, fórmula de Taylor, série de Taylor, essas coisas virão à baila. Bom, o que é novo sobre cálculo diferencial que eu vos quero falar hoje? Quero falar-vos do teorema de derivação da função composta. Portanto, o que é o teorema de derivação da função composta? Bom, simplesmente como é que eu lido com a composição de funções diferenciáveis e decido se é composta e diferenciável e qual é a sua derivada. O enunciado do teorema é bastante simples. Diz que, basicamente, aquilo que nós esperaríamos que fosse razoável até funciona. Quando pensamos minimamente no que é que isso quer dizer. O que é que quer dizer então isto? Vamos supor que temos duas funções uma diferenciável num ponto A e outra diferenciável em f de A, definida numa vizinhança, chamemos delta f de A, valores reais, desta vez diferenciável f de A. Okay? Então, a composta GOF, ou seja, a função que eu tenho por composição, aplicando primeiro F e depois G, é diferenciável em A e a sua derivada é aquilo que nós esperaríamos que fosse, se pensarmos um bocadinho. É igual ao produto da derivada de G calculada em f de A multiplicado pela derivada de f. Okay? Isto é o teorema de derivação da função composta, que vai ser-nos utilíssimo para derivar funções para além daqueles exemplos mais triviais. Okay? Porque é que isto funciona? Ou a ideia base da demonstração? Hum, bom, se vocês construírem a razão incremental, portanto, aquele quociente que aparece na definição de derivada, para a composta, vocês têm que olhar para o limite quando x tende para A de g de f de x menos g de f de A a dividir por x menos A. Okay? Bom, mas eu supuser por um momento que f de x é diferente de f de A, portanto, isso é uma suposição que nem sempre será verdade. No entanto, eu depois tenho que preocupar com a situação em que o f de x pode ser igual ao f de A, em alguns pontos perto de A, mas supondo por um momento que f de x é diferente de f de A,
Uma coisa que eu posso fazer ao olhar para o limite desta razão incremental é pôr a dividir f de x menos f de a, multiplicar pela mesma coisa e dividir por x menos a. Ok? Escrito assim, vocês têm um fator aqui, suspeitam da continuidade do f. Já agora, vamos precisar de um outro resultado aqui, que é, será que o f sendo diferenciável em A é contínuo em A? A resposta é sim. É outro teorema importante, vocês já ouviram falar, com certeza. Mas quando x tende para A, f de x tende para f de A. Porque diferenciabilidade implica continuidade. De maneira que esta razão incremental que aparece aqui, que eu sublinhei a vermelho, nós esperamos que tenda para G' de f de A. O outro fator é mais facilmente reconhecível como algo que eu espero que vá para f' de A, certo? Portanto, espero poder dizer isso, que isto vai para G' de f de A e que este fator vai para f'. Para poder formalizar isto de maneira que não seja vigarista, porque o que eu estou a fazer aqui é vigarista, porque aquele f de x menos f de A pode ser zero, ok? Tem que lidar com esse problema e com o problema da continuidade. Será que, sendo diferenciável, eu posso afirmar que o f é contínuo, para poder fazer este argumento? Bom, a resposta às duas coisas é que sim, consegue-se fazer. Nós não vamos fazer, vamos sim aplicar isto. De qualquer forma, vamos rever muito rapidamente porque é que aquilo que eu preciso para fazer esta argumentação da diferenciabilidade implicar continuidade, porque é que isso é verdade, ok? Portanto, mais um resultado que me interessa citar, daqueles que vocês conhecem, é este. Se f é diferenciável em A, então f é contínua em A. Coisa que me vai dizer que as funções diferenciáveis vão ser um subconjunto das funções contínuas. Okay? Já veremos com exemplos que é um subconjunto estrito. Okay? Portanto, há funções que são contínuas que não são diferenciáveis. Okay? Mas, antes disso, vamos justificar minimamente isto. A demonstração é muito simples, eu vou chamar-lhe mesmo de demonstração, porque é simplesmente isto. Para provar a continuidade do f em A, o que eu preciso fazer é olhar para o limite quando x tende para A, f de x menos f de A, e verificar que este limite é zero. Ok? Será zero? Como é que eu verifico que é zero? Bom, um truquezinho muito simples, que é este. Isto com certeza que vai ser igual ao limite quando x tende para A, f de x menos f de A, sobre x menos A, para x diferente de A, eu pus ali o x diferente de A, uh, realmente não preciso, não é? Porque x menos A não pode ser zero. Bom, portanto, este f de x menos f de A sobre x menos A, tenho aqui,
É a razão incremental na definição de derivada. Portanto, isto tende para f' de A. O x menos A que está a seguir tende para zero. O produto de algo com limite finito por algo que tem limite zero, a única coisa que pode fazer é ser de facto. Okay? Portanto, que a diferenciabilidade implica continuidade é simplesmente uma conta envolvendo limites. Okay? Portanto, e isso foi necessário no meio do argumento para o teorema de derivação da função composta. Eu tinha que lidar com aquele g do f de x menos g de f de A, para saber quando x tende para A, o f de x tendia para f de A, precisava de saber com aquelas hipóteses podia usar a continuidade do f. Okay? Bom, vamos ver exemplos. A partir daqui a aula são exemplos, basicamente. Primeiro exemplo é que ilustra que continuidade não implica diferencialidade. Como é que mostra uma função que mostra isso? Bom, muito simples. Tomem f de x igual a módulo de x. Esta função possui derivada para x diferente de zero, que é 1 x é maior que zero e menos 1 se x é menor que zero. Okay? Como é que se justifica isto? Bom, para cada ponto positivo existe uma vizinhança do ponto onde o módulo de x é igual a x. A derivada de x é 1, portanto, já está. Para qualquer ponto negativo existe uma vizinhança do x, tal que nessa vizinhança o módulo de x é igual a menos x. A derivada de menos x é menos 1. Pronto, já está. Ok? Não preciso grandes raciocínios. Mas, se eu for tentar calcular f' de zero, não posso fazer isso. Esse raciocínio não é aplicável. E a única coisa que me resta tem que ser um bocadinho mais formal, é olhar para o limite quando h tende para zero, módulo de h menos zero sobre h. Ora, este limite não existe. Porquê? Porque o limite quando h tende para zero, restrito a h's positivos, módulo de h sobre h é 1. O limite quando h tende para zero, restrito a h's negativos, módulo de h sobre h é menos 1. A estes limites eu posso chamar a derivada à direita em zero e a derivada à esquerda em zero. Okay? A derivada à direita e a derivada à esquerda, nós usamos o índice D e um índice E para falar delas. Okay?
Reparem que eu não usei aqui um mais e um menos. Vocês precisam pensar, não posso escrever aí f' 0 mais. Não, não, isso é outra coisa. Isso é o limite quando o argumento tende para zero da derivada à direita. Okay? Que por acaso aqui é a mesma coisa, não é? Esta função tem derivada 1 para x maior que 0. De maneira que o limite à direita da derivada, quando x tende para 0, é 1. Que é a mesma coisa que isto, que a derivada de direita. Mas será que é sempre assim? Daqui a mais pedaços já veremos um exemplo em que isso não acontece. Okay? Portanto, e voltaremos a falar disto. Portanto, esta função, o módulo, na origem não é diferenciável. Portanto, f não é diferenciável em z. Portanto, como a função até é contínua em zero, as diferenciáveis são um subconjunto estrito das contínuas. Okay? Bom, vamos ver um outro exemplo. Será que para uma função um bocadinho estranha pode haver derivada, ser diferenciável só num ponto, estando a função definida em todo o R? Eh, Pois bem, portanto, exemplos de funções assim, entre aspas, estranhas, que têm derivada num ponto e não têm derivada em mais ponto nenhum. Se vocês considerarem g de x definida por 1 se x é irracional. Eu vou meter aqui um engano. Não é x que não é 1 que eu quero. É x quadrado. X é irracional e 0 se x é racional. Esta função tem um gráfico que eu poderia esboçar da seguinte maneira. Não é? O melhor que consigo é isto, não é? Portanto, aqui seria a parábola y igual a x quadrado. Portanto, há pontos cuja imagem fica naquela parábola, são os pontos irracionais, e há pontos cuja imagem fica na reta y igual a zero. São os pontos racionais. Okay? Portanto, sabe se isso é racional. Esta função é fácil de ver que para um ponto que não é zero, x for diferente de zero, ou x é racional ou x é irracional. Se x for racional e diferente de zero, portanto, vamos considerar primeiro, tenho isto, se x for racional e diferente de zero, então eu consigo arranjar uma sucessão de racionais que o aproxima, ok? Sendo xn uma sucessão de racionais com xn a tender para x
e Zn, uma sucessão de irracionais com Zn também a tender para X, são daquelas coisas que nós sabemos que temos a afirmar que existem graças à densidade dos racionais e dos irracionais nos reais. Temos que o G dos Xn é zero e que estes valores tendem para zero, constante tende para constante. É o G de X. Certo? Aqui não há nada errado em termos de continuidade a AIM. Eu lembro, a função é contínua num ponto. Se qualquer que seja a sucessão convergendo para o ponto, os valores respectivos convergirem para o valor no ponto. Isso é o critério de Dine. Portanto, eu não encontro nada errado quando olho para os valores nos pontos racionais que aproximam o ponto X. No entanto, se eu chegar aqui ao Xn e o substituir pelo nosso amigo Zn, então os G de Zns já são o quê? Já são Zn ao quadrado. Zn ao quadrado. Como o Zn vai para X, isto irá para X quadrado. Só que o x quadrado, como o x não é zero, o x quadrado é diferente do g de x. Ou seja, estou a pensar aqui no desenho, estou a pensar num x algures que é racional, o valor da função nesse ponto é zero. Okay? No entanto, aproximei-o por uma sucessão de irracionais, os Zns, como diziam, para o x. Os valores da função dos Zns eram valores aqui, e iam para x ao quadrado. X quadrado não é zero, porque este x foi escolhido de maneira a não ser zero, é um racional diferente. Okay? Se eu repetir este raciocínio para um x que é irracional, vocês encontram uma anomalia em termos de sucessões convergindo para o ponto, não para uma sucessão de racionais convergindo para o ponto, mas para, não para uma sucessão de irracionais convergindo para o ponto, mas para uma sucessão de racionais. Ou seja, o que corre mal é como a sucessão de racionais convergindo para o ponto. Portanto, nesse caso, o ponto é irracional e vocês descobrem também que violam o critério de Dine de continuidade. Portanto, esta função G com este argumento, este G não é contínua para x diferente de zero. No momento em que não é contínua, como nós sabemos que diferenciabilidade implica continuidade, também não pode ser diferenciável. Portanto, o que nós fizemos foi, usando o critério de Dine, verificamos que G não é contínua para x diferente de zero. Logo, não é diferenciável para x diferente de zero.
Bom, portanto, esta função, em termos de diferenciabilidade, é muito má fora da origem. E na origem? Bom, na origem, se vocês sempre pensarem nos critérios que têm de diferenciabilidade, funções algébricas, derivação da função composta, eu não consigo fazer nada com ela, não é? Portanto, usando teoremas. Portanto, a única coisa que eu posso fazer na origem é tentar usar a definição. G' de zero é o limite quando x tende para zero de g de x menos g de zero sobre x. Ora, este g de x menos g de zero ou é x quadrado ou é zero. Okay? Portanto, isto é o limite quando x tende para zero ou de x quadrado sobre x, se x é irracional, ou de zero, se x é racional. Okay? Mas x quadrado sobre x simplifica para x, certo? O que é que acontece ao x quando o x vai para zero? Vai para zero também. Okay? O zero é uma constante, vai para zero. De maneira que é de suspeitar que este limite existe. Okay? E de facto assim é. Como é que eu posso justificar um pouco mais formalmente isso? Portanto, este limite nós suspeitamos que é zero, como é que eu posso justificar que isso é verdade? Bom, dizendo que tanto uh, que g de x sobre x é sempre menor ou igual a módulo de x. Ok? Porquê? Bom, das duas uma, ou g de x sobre x dá x, então o seu módulo é módulo de x, ou bem que dá zero, mas zero de certeza é menor ou igual a módulo de x. Ok? De maneira que isto tende para zero, logo o limite da razão incremental que temos ali de facto é zero. Okay? Portanto, esta função é diferenciável num único ponto e detectamos a não diferenciabilidade fora desse ponto, usando o facto de ela não ser contínua fora da origem. Okay? Bom, isto eram coisas que tinham a ver com continuidade versus diferenciabilidade. Vamos agora a coisas que têm a ver mesmo com o teorema de derivação da função composta. Portanto, exemplo de uma derivada de uma função composta em que podemos de facto usar o teorema. Considerem h de x igual a seno de 1 sobre x. Okay? Seno de 1 sobre x, isto é uma função composta. O que é que eu faço para calcular seno de 1 sobre x? Começo com x. Primeiro considero 1 sobre x. Okay? Portanto, este x com que eu começo tem que ser diferente de zero, não é? Portanto, r menos zero. Depois, o que é que eu faço? Bom, se eu considerar que u é o 1 sobre x, o que eu faço é calcular o seno do u. De maneira que se eu chamar g esta segunda função, que é o seno, não é? E f esta primeira função, o g é o seno e nós acreditamos que o seno é diferenciável. Okay? E que a sua derivada é o cosseno. Não é? A primeira função, o f é 1 sobre x, também sabemos que é diferenciável em todo o seu domínio, que é x diferente de zero. De maneira que é que me diz o teorema de derivação da função composta? Diz-me que o h' de x é igual a g' calculado em f de x vezes o f' de x. Ok? Para x diferente de zero.
Ora, quanto é que é o G'? O G' é cosseno, porque estamos a falar da derivada do seno. Portanto, vou ficar com cosseno do f de x. Quanto é o f de x? É 1 sobre x. Quanto é que é o f'? Bom, o f' é a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. E cá está calculada uma derivada de uma função composta. O que é preciso fazer é simplesmente ter a cabeça fria e identificar corretamente as funções que constroem a composição. Bom, um exemplo um bocadinho mais complicado, mas voltando agora a falar nesse exemplo, não só da derivação da função composta, que vai ser precisa para as contas, mas também de continuidade e diferenciabilidade. Vou dar um exemplo e vou tentar reunir várias coisas que falei hoje. Este exemplo será a função, vamos chamar-lhe psi x, definida por x quadrado seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e zero se x for igual a zero. Okay? Esta função, o que é que eu posso afirmar sobre ser diferenciável e qual é a sua derivada? Para x diferente de zero, a função igual a x quadrado sendo 1 sobre x, que é o produto de um x quadrado, que é o polinómio, por seno de 1 sobre x. Sendo 1 sobre x é a composta que eu acabei de diferenciar pelo teorema de derivação da função composta. De maneira que eu só preciso derivar um produto em que um dos fatores é um polinómio e o outro fator é uma função composta. Já sei derivar, não é? Para x diferente de zero, a derivada de x quadrado seno de 1 sobre x vai ser 2x, que é a derivada do x quadrado, vezes seno de 1 sobre x, mais x quadrado, vezes a derivada do seno de 1 sobre x. Calculamos mesmo agora, é cosseno de 1 sobre x, vezes menos 1 sobre x quadrado. Ora, posso fazer aqui uma simplificaçãozinha. Dá-me 2x seno de 1 sobre x, menos cosseno de 1 sobre x. Okay? Portanto, a única coisa que eu precisei foram derivadas de polinómio, derivada da função composta, derivada de 1 sobre x. 1 sobre x também é uma potência, não é? Uma potência de expoente negativo. Não tem nada de extraordinário. No entanto, para x igual a zero, aparentemente não posso aplicar nada fácil de aplicar, nenhum teorema. Porque tem aquela definição ad hoc, não é? Portanto, a única coisa que eu posso fazer para x igual a zero, considerar a definição derivada em zero. Será limite quando h tende para zero de psi de h menos psi de zero sobre h. Ora, o que é isto? Bom, psi de h é h quadrado sendo 1 sobre h, psi de 0 a 0. Ainda tenho que dividir por h. De maneira que eu fico simplesmente com o limite quando h tende para zero de h seno de 1 sobre h. Reparem, o h quadrado com o h em denominador simplifica, não é? Mas, nesta expressão, o seno é uma função limitada,
os termos só tomam valores entre 1 e 1, não é? E o H vai para zero. De maneira que o limite disto tem que ser zero. Okay? De maneira que eu consegui calcular a derivada deste psi na origem. É zero. Portanto, esta função é diferenciável por toda a parte. Okay? Bom, no entanto, tem uma coisa curiosa. Reparem, portanto, eu vou limpar estas linhas de cálculo, escrever a expressão da derivada. Da função para vos chamar a atenção de uma coisa. Vocês já ouviram falar há bocado, devem ter achado que era uma esquisitice minha. Esta função tem derivada 2x seno de 1 sobre x menos o seno de 1 sobre x, se x for diferente de 0. E 0 se x for igual a 0. Portanto, os nossos cálculos vão no meio. Qual é o limite quando x tende para 0, por valores distintos de 0, de psi'? Não é de psi, é da derivada. Estou a calcular o limite da derivada quando nos aproximamos de 0 por valores distintos de 0. Acontece, para pensarmos nisso, temos que olhar para a expressão válida para x diferente de 0. Temos aqui esta parcela em que o x tende para 0 e o seno é limitado. Portanto, isto, quando x tende para 0, vai para 0. Portanto, se x estiver aí para 0, esta parcela vai para 0. Esta parcela, no entanto, o menos cosseno de 1 sobre x, não tem limite quando x tende para 0. Ok? A soma de uma que vai para 0 com uma que não tem limite, também não tem limite. De maneira que este limite não existe. Esta função psi é um exemplo de uma função cuja derivada existe por toda a parte, só que a derivada não é contínua em x igual a 0. Vamos escrever isso para referência. Portanto, psi é diferenciável em R mas psi', a derivada, não é contínua em 0. Okay? Portanto, confundir símbolos que designam limites da derivada com valores da derivada num ponto, ou limites laterais da derivada num ponto com derivada de direita ou esquerda no ponto, é algo que não se pode fazer em geral. Okay? No entanto, como aplicação do teorema de Lagrange mais à frente, veremos que de facto existe uma relação entre as duas coisas. Okay? No entanto, temos que ter este cuidado. Portanto, a existência derivada num ponto não obriga
é que a derivada seja uma função contínua nesse ponto. Este é o exemplo típico disso. Portanto, isto é um exemplo calisto, ok? Daqueles que está em todos os livros. Não é este, é qualquer coisa, vezes sendo um sobre X. E olhamos para o que se passa quando X. Quer dizer, daí temos falado neste exemplo, além das contas com o teorema de derivação da função composta. Okay? E, portanto, este refazer de uma aula offline está terminado. Espero que desta vez fique com uma cópia aproveitável. O registro de vídeos no Zoom não é propriamente muito fiável. Ok?